Quinta-feira, 23 de julho, seu Bom Dia Produtor já está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre os antimicrobianos na produção de carne, o insumo proibido pela União Europeia que tem afetado as exportações brasileiras ao bloco. Vamos receber no estúdio Milena Wolff, doutora em produção animal, que vai nos explicar mais sobre este assunto. E hoje também temos esclarecimentos sobre a situação do endividamento rural e por que a MP das dívidas rurais ainda não está auxiliando os produtores para a aquisição do Plano Safra. Daqui a pouco, entrevista com um especialista. E na agenda de eventos, destaque para o 15º Leilão Virtual de Touros Nelore R-San, que você confere na noite de hoje, às 19 horas, no canal do Boi. Oferta de 65 touros Nelore PO avaliados pela BCZ com realização da Central Leilões. Tudo isso e muito mais agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. O Bom Dia Produtor também está ao vivo no sba1.com e no Facebook do Canal do Boi. Pela TV, estamos na Claro TV no canal 690 e Sky, canais 565 e 554. E para você que está no Paraguai também pode assistir pelo sinal da Neo TV. E você pode se inscrever lá no nosso canal do YouTube e ativar o sininho para receber as notificações do programa ao vivo, deste e de outros da casa, além de rever reportagens e também entrevistas. Lembrando que você é nosso convidado para participar com a gente, mandando a sua sugestão de tema, sugestão de reportagem no nosso WhatsApp, é o 67992647810, e você também pode mandar dúvidas para os nossos entrevistados. Seja muito bem-vindo. E vamos começar o programa com destaques da nossa capital federal com a repórter Flávia Rabelo. Bom dia, Flávia. Olá, bom dia, boa quinta-feira a todos. O Brasil já atendeu até ontem 80% da cota chinesa de importação de carne bovina brasileira para este ano, conforme informou o governo chinês. Quando o volume de carne importada do Brasil ultrapassar a cota de 1.100.000 de toneladas, o produto brasileiro será sobretaxado em 55% a partir do terceiro dia. Segundo autoridades da China, de janeiro até agora, entraram 884,8 mil toneladas de carne bovina in natura do Brasil no mercado chinês. A cota sem a sobretaxa de 1.106.000 de toneladas paga tarifa de 12%. Como estratégia para fugir da sobretaxa, os frigoríficos brasileiros readequaram sua produção e reduziram o ritmo de abate, realizaram demissões e concederam férias coletivas. Novos embarques já foram interrompidos a partir deste mês, de acordo com fontes do setor. De Brasília, Flávia Rabelo. Vamos conferir agora o indicador do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Começamos por São Paulo, em Barretos, que fechou a R$ 337,84, uma variação positiva de 1,01. Araçatuba também, R$ 337,84. No Triângulo Mineiro, R$ 317,43, com uma alta de 1,24. Belo Horizonte, R$ 325,40, com alta de 1,13. Norte de Minas, R$ 314,99, com uma quedinha de 0,05. E estabilidade no sul de Minas, que fechou a R$ 317,50. Goiânia, R$ 320,96, com variação positiva de 1,47.
Região Sul de Goiás, R$ 318,67, com variação positiva de 0,97. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 334,25, com uma quedinha de 0,34. Campo Grande fechou a R$ 335,36, com variação positiva de 0,31. E em Três Lagoas, R$ 314,99, com uma variação para baixo de 0,05. Mato Grosso, R$ 322,54, com variação positiva de 0,61. Norte de Mato Grosso, estabilidade, com R$ 320 o valor da arroba. Sudeste de Mato Grosso, R$ 321,67, também sem variações. E no Sudoeste de Mato Grosso, R$ 314,58, com variação positiva de 0,67. Lá para cima, no Marabá, fechou a R$ 319,69, com variação positiva de 0,10. Redenção e estabilidade, com R$ 320. Paragominas, R$ 327,67, com variação positiva de 0,57. Sudeste de Rondônia fechou a R$ 317,14, com variação de 1,01. No sul de Tocantins, fechou a R$ 318,14, com variação positiva de 0,15. Norte de Tocantins, R$ 318,91, com variação positiva de 0,69. No sul da Bahia, fechou a R$ 308,45, com uma queda de 0,17. E no oeste baiano, fechou a R$ 315,60, com uma queda de 1,45. Veja agora como fechou a cotação do boi magro, garrote, bezerro e desmama, também com a apuração da Scott Consultoria. A obrigatoriedade de inscrição do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para produtores rurais foi prorrogada. De Sinop, norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco tem mais informações. A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, prorrogaram para o dia 1º de janeiro de 2027 a obrigatoriedade da inscrição no CNPJ para a emissão de documentos fiscais no contexto da reforma tributária. A regra estava prevista para entrar em vigor no dia 1º de julho de 2026. O produtor rural não se tornará uma empresa e nem deixará de ser pessoa física por obter um CNPJ. O cadastro terá finalidade principalmente fiscal e cadastral. O objetivo é identificar separadamente as operações da atividade rural e integrá-las aos novos sistemas tributários da reforma tributária. Até o dia 1º de janeiro de 2027, continuam válidos os mecanismos atuais de identificação fiscal, como CPF e inscrição estadual, conforme as regras vigentes. Segundo a Receita Federal e o Comitê Gestor, o prazo foi ampliado para permitir a adaptação dos contribuintes, desenvolver sistemas simplificados de inscrição no CNPJ, disponibilizar orientações e ambientes de testes para os emissores de documentos fiscais. As informações divulgadas indicam que a exigência está relacionada às novas regras de emissão de documentos fiscais no âmbito do IBS e da CBS, Contribuição Social sobre Bens.
Há publicações informando que produtores rurais com receita bruta anual acima de R$ 3.600.000 estarão sujeitos a obrigações mais amplas no novo sistema tributário. Não há necessidade de providência imediata, apenas por causa da prorrogação. Entidades do setor têm orientado os produtores a manterem seus cadastros atualizados e acompanharem as futuras orientações da Receita Federal e das secretarias de Fazenda do seu estado. Para os produtores rurais pessoas físicas, com receita bruta anual abaixo de R$ 3.600.000, os impactos tendem a ser mais limitados no contexto da reforma tributária. Esses produtores não serão considerados contribuintes do IBS e da CBS, salvo se optarem pelo regime regular previsto na legislação. Mesmo não sendo contribuintes desses novos tributos, eles passarão a integrar a nova base de dados nacional criada para o sistema tributário. As vendas realizadas por esses produtores poderão gerar créditos fiscais para compradores de maior porte, conforme as regras da reforma tributária. É importante destacar que a inscrição no CNPJ, quando exigida, terá caráter cadastral e fiscal. Ela nem altera automaticamente a sua condição de pessoa física para fins tributários, trabalhistas ou previdenciários. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. No sábado, dia 25, às 10 horas, no Agro Canal, você confere mais uma edição do leilão Amigos de Rondônia. A oferta é de touros Nelore PO, com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Você acompanha agora um pouco sobre a história das 4 famílias que há 20 anos organizam esse leilão. A reportagem é da Débora Lobo. Há lugares onde a pecuária é uma atividade econômica e há lugares onde ela faz parte da identidade de um povo. Ao longo de 20 anos, em Rondônia, o campo foi construído por homens que transformaram desafios em oportunidades, abriram caminhos e acreditaram que investir em genética, trabalho e conhecimento era investir no futuro. Foi desse espírito que nasceu o Leilão Amigos de Rondônia. Fazer 20 anos de leilão, né? É uma vida praticamente. São poucos leilões, né, que chegam com essa data, né, com em torno de 20 anos de leilão. E ainda mais agora, quando se trata de uma parceria, né, de 4 criadores diferentes, mas sempre lutando por a mesma coisa, né, que é a evolução genética, ofertar animais de qualidade no mercado. Eu acho que isso aí faz a diferença. A parceria, eu acho que com certeza vão vir mais 20 anos pela frente aí, pelo menos. Confiança, essa é a palavra-chave. A confiança, cada um tem um com o outro. O respeito que tem um com o outro, entendeu? Isso é importante demais. E por isso está durando até hoje, o respeito. Respeito e a confiança de cada um. Gente séria, gente honesta, nossos parceiros, a Nelore 5, da 3B, a Nelore 4, da 4 Maravilha. Tudo parceiro, ponta firme. De lá para cá, a pecuária evoluiu, a tecnologia avançou e a genética alcançou um novo nível. Hoje, os animais apresentados refletem esse progresso. Mais eficiência, mais produtividade e uma seleção cada vez mais criteriosa. Você ter 4 famílias juntas trabalhando, já é difícil você ter essa união e trabalhar dentro de uma filosofia comum. E a gente começou isso. E a gente também tem um sentimento de dever cumprido, porque a cada edição de leilão nós estamos entregando uma genética melhor do que do ano anterior. Que quem faz melhoramento genético a cada ano tem a obrigação de entregar produtos melhores do que o ano anterior. Então, se a gente comparar esses animais que estamos entregando agora nessa edição e os animais que nós tínhamos há 20 anos atrás, eles estão muito mais evoluídos, muito mais produtivos, eles dão um retorno muito maior aos nossos clientes. A genética é uma coisa totalmente... É uma coisa que não dá nem para comentar o tanto que evoluiu. Porque, se você ter uma ideia, no primeiro ano, a gente fazia leilão com animais de 450 quilos com 3 anos de idade. Hoje nós fazemos leilão com animais de 2 anos de idade com 700 quilos de média, ou mais.
Então você vê o tamanho da evolução de tempo e peso nesse período. Tanto é que às vezes lá no leilão, nos últimos leilões, a gente comentando, antes a gente sabia de quem que era o animal que estava no tatersal. Hoje, se a gente dá uma distraidinha, você não sabe quem que é o animal que está no tatersal. De tão homogêneo que está a qualidade. Então, assim, eu acho que evoluiu junto e evoluiu todo mundo ao mesmo tempo. O método de seleção utilizado antigamente era um pouco subjetivo, eram feitos por scores visuais, né? Hoje a gente tem o auxílio dos programas de melhoramento genético, com base científica. Então, quando a gente pode medir, a gente sabe onde a gente pode alcançar. A gente sabe quais eram os nossos defeitos, o que a gente precisa melhorar. Então, por isso a gente vê o tanto que nós evoluímos. Precocidade, fertilidade, ganho de peso. Isso eram objetivos que nós tínhamos, mas sem um norte. Hoje a pecuária mudou, saiu da subjetividade para os números reais. A pressão de seleção mudou, a gente está cada vez mais exigente, sempre escolhendo touros com muita cautela para melhorar tanto o racial quanto as avaliações genéticas, tendo animais muito produtivos, precoces e de qualidade. Aqui, cada detalhe importa. Cada escolha é pensada para entregar ao produtor aquilo que realmente faz diferença no dia a dia. E quando grandes criadores se unem, o resultado é ainda mais forte. É a soma de experiências, de visões, de um compromisso em comum, levar qualidade, consistência e segurança a quem investe. Na época que a gente começou, todos nós éramos pequenos para fazer um leilão sozinho. Tínhamos poucos animais, tínhamos pouco conhecimento, enfim, para você começar um leilão sozinho era complicado. Em função da necessidade de cada um, nós nos unimos e isso deu tão certo que já mudou até gerações. Quando começamos, era eu, o seu Pedro Ermita, o seu João Ermita, que hoje, infelizmente, já faleceram. Mas os filhos estão juntos até hoje e estamos alavancando ainda mais a genética, com mais gente envolvida, com mais tecnologia envolvida. Então, a nossa condição de acerto está sendo muito maior e todo mundo com o mesmo objetivo de entregar um animal melhor do que o ano anterior. E isso tem ocorrido ano a ano. Ano após ano, os compradores retornam para essa genética, confiando, acreditando, evoluindo junto. Porque no fim das contas, não se trata apenas de um leilão. Se trata de história, de relacionamento, de continuidade. Na verdade, não é uma tarefa difícil trabalhar com companheiros tão bons quanto os nossos, né? Na verdade, são amigos, parceiros comerciais e amigos. Então, é muito gratificante porque a gente consegue utilizar o que é de melhor de cada família, né? E a união com pessoas organizam o evento, outros organizam a decoração, outro organiza a seleção e a parte de animais, outros recebem o público e no final é esse sucesso que é o Leilão Amigo de Rondônia, que tem trabalhado aí com uma liquidação muito grande, né? Praticamente 100% quase todos os anos e com médias de preços muito boas em relação ao mercado. Esses 20 anos aí, a gente vê muita evolução genética, né? E muita parceria dessas 4 famílias que estão juntas há mais de 20 anos aí, fazendo esse leilão em prol da evolução genética dos rebanhos aí, podendo ofertar isso ao mercado aí. 20 anos fazendo genética, 20 anos fazendo um legado, 20 anos de amizade. 20 anos de Amigos de Rondônia. Na análise do agronegócio de hoje, João Pedro Cuti Dias fala sobre a demora da publicação da regulamentação das normas operacionais do Plano Safra 2026-27, que está travando as operações nos bancos e cooperativas. Lembrando que daqui a pouco a gente vai destrinchar mais sobre esse tema, mas antes vamos acompanhar essa análise. Nós estamos há mais de 21 dias após o lançamento do Plano Safra. Essas operações que tem um juro abaixo do 14,25, que é a taxa Selic, essa diferença o banco vai compensar aos agentes financeiros quando eles contratarem esse tipo de financiamento. Porém, até agora não foi feita a regulamentação
as questões básicas, burocráticas, para os bancos terem acesso nisso. Consequentemente, não está saindo contrato nenhum de tudo aquilo que é possível, com taxas um pouco menores, porque o agropecuarista poderia ter acesso. Então, essa falta de regulamentação, normalmente alguns anos o Plano Safra demorava um dia, 2, agora fazem 3 semanas que ainda não foi feito isso, e sem fazer essa regulamentação, esses 141 bilhões que são destinados a várias coisas, financiamento do pequeno e médio produtor, enfim, tem uma série de linhas de crédito que são passíveis de serem utilizadas e com taxas de juros um pouco menores. Não saiu isso aí, o banco também não contrata. Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado. Primeiro, há um atraso na compra dos produtos, porque os produtores estão com dificuldade de viabilizar recursos para fazer as compras. O preço da soja, que é o principal produto agrícola brasileiro, estava muito baixo, deu uma reagida agora. Enfim, porém, se o banco não começar a liberar logo os custeios, isso vai atrasar muito o quê? A compra de insumos, sementes, fertilizantes, etc., o transporte disso até os produtores, já que a previsão, se não houver nenhum problema climático grave, é que a partir de 15 de setembro, quando tiver umidade no solo, seja liberado o plantio especialmente da soja em todo o território nacional. Então, essa falta da regulamentação de como os bancos devem operar e para poder receber essa diferença entre o valor que é cobrado do produtor e o valor que eles poderiam aplicar no mercado financeiro na taxa Selic, isso parou todo o processo de liberação de recursos de financiamento. E isso é muito grave, porque nós estamos há 1 mês e meio, 2 meses do possível início da safra, e muitos produtores não tiveram acesso ainda a esses recursos e, consequentemente, estão com dificuldade de comprar os insumos, fertilizantes, defensivos, enfim, sementes, uma série de coisas para dar início à safra 26-27. Participe do Bom Dia Produtor enviando suas dúvidas, sugestões no nosso WhatsApp, que é o 67992647810. No próximo bloco, a gente vai falar sobre os antimicrobianos na produção de carne, um insumo proibido pela União Europeia que tem afetado as exportações brasileiras ao bloco. Detalhes depois do intervalo, a gente já volta. Desde o início deste mês, o Brasil está fora da lista de países autorizados a vender carne à União Europeia e pode seguir assim até setembro. A justificativa é o uso de antimicrobianos, especialmente os promotores de crescimento, como a monenzina, para o pecuarista. Isso levanta uma pergunta prática: dá para manter o ganho de peso, a conversão alimentar e giro de boi gordo sem esses insumos? Ou o custo de produção vai simplesmente subir? A indústria já cogita proibir o uso do país inteiro como um gesto político para a União Europeia. Mas quem cria o gado teme pagar a conta de uma decisão tomada em Brasília e Bruxelas. No meio disso ainda tem o boi China, que usa protocolos diferentes e pode ser afetado por tabela. Para entender mais sobre essa situação bastante delicada, eu converso hoje com a zootecnista e doutora em produção animal e mestre em tecnologia de carne, Milena Wolff. Seja muito bem-vinda, Milena. Obrigada por participar aqui com a gente hoje. Obrigado, bom dia. Esse assunto ele é realmente delicado, né? O que são os antimicrobianos? Os antimicrobianos são produtos que eles podem ser usados no tratamento. Então, quando eles são usados no tratamento com indicação médica e o controle, eles são usados em doses grandes para resolver um problema microbiano. Mas eles são usados para na nutrição animal como promotores de crescimento. E aí, neste caso, a gente usa ele em dose muito menor para que ele melhore a microbiota intestinal, e isso gera um aumento na digestibilidade dos nutrientes e
por consequência, uma melhora no ganho de peso. Mas existe uma diferença nos produtos. Os produtos que são usados como indicação médica, eles não são usados como promotores de crescimento. Então, essa restrição já é antiga, isso já existe há bastante tempo. O que vem de novidade é uma nova restrição. Alguns produtos que eram permitidos já não são mais a partir da portaria do mapa de abril deste ano. E a tendência mundial é que cada vez mais esses produtos sejam de fato restringidos como promotores de crescimento na nutrição animal. E assim, é bastante preocupante, né? Porque esse acordo, né, da União Europeia é tão recente, né? Demorou décadas para se concluir. A gente tem até uma tela que mostra e atualiza os números sobre as exportações, né? A gente tem aqui, né, a gente mostra aí para você, de janeiro a maio de 2026, o Brasil exportou 42,5 mil toneladas de carne bovina à União Europeia, né? Um montante aí de 372,6 milhões de dólares. Frigoríficos de frango embarcaram 161,4 mil toneladas, né, com um montante de 498 milhões de dólares. E no total de 2025, bovinos superaram 1 bilhão em exportações ao bloco e frango com cerca aí de 800 milhões, né? Ao seu ver, como essa restrição ela pode impactar no campo e também nas comercializações? Assim, existe essa possibilidade de intervir, principalmente nas negociações que demoraram a ser conquistadas? A campo, essa restrição, a curto prazo, a gente tem uma diferença no desempenho animal. Então, restringiu completamente. Se no futuro restringir completamente, os produtores que fazem uso rotineiro, a curto prazo, eles vão ter uma sentida no desempenho animal. Então, no ganho de peso, na eficiência alimentar, isso de imediato é sentido e, por consequência, pode aumentar o custo de produção. A longo prazo, o que algumas pesquisas já mostraram, outros países que já fizeram essa restrição, já passaram por isso, mostraram que a longo prazo o sistema de produção se adequa, então tem outras alternativas e com um manejo adequado, com substitutos aos antimicrobianos, é possível retornar aos mesmos índices produtivos a longo prazo, mas de imediato é sentido. Milena, vamos aproveitar que você é professora, né? Como que seria esse manejo, então? Como que seria o novo manejo mais adequado aí para, né, tentar ajustar, né, essa norma, essa exigência? Então, aí a propriedade, a produção precisa ter o foco na biosseguridade. Então, como é que é biosseguridade, nutrição e bem-estar animal? São os pilares para se manter os índices produtivos. Na biosseguridade, o cuidado tem que aumentar em relação à entrada de pessoas, à entrada de veículos que podem trazer problemas sanitários para a produção, controle com os roedores, controle com os animais silvestres que podem entrar em contato com os animais de produção, limpeza e desinfecção das instalações, vazio sanitário entre o animal pronto que sai para o abate e o animal jovem que entra, existe um cuidado ali que já existe, a gente tem que intensificar esses cuidados. Na nutrição também o foco dos antimicrobianos são exatamente na digestibilidade. Então, a nutrição animal já é bastante avançada, a gente já tem formulações muito bem feitas para atender a necessidade nutricional. Mas dá para melhorar, vem aí dentro da zootecnia a nutrição de precisão. Nutrição de precisão que é exatamente atender a necessidade nutricional do animal e aí o controle maior com a qualidade da matéria-prima, com a granulometria dos produtos utilizados, com o perfil de aminoácidos exatamente adequado para aquela categoria animal, para aquela idade, para aquele desempenho. Então, cuidando disso, a gente consegue melhorar
a digestibilidade que balança o que os antimicrobianos faziam. E o bem-estar animal. O bem-estar animal é tão falado porque ele tem ligação direta com o desempenho produtivo. Então, aí o cuidado maior com a densidade animal, aí vem a diferença dos animais a pasto e dos animais confinados. Então, uma adequação melhor na densidade animal, um cuidado com sombreamento, ventilação e toda a parte de bem-estar, são todos cuidados que existem. Mas aí a gente tem propriedades com maior intensidade nesses cuidados e sistemas produtivos não tão eficientes nesses. Então, a hora que a gente começa a olhar para essas outras áreas da produção, a gente tem aí possibilidades de manter ou de voltar aos índices produtivos que se tinha com o uso dos antimicrobianos como promotores de crescimento. E se o Brasil adota esse novo protocolo, né, da retirada dos antimicrobianos, né, como você já citou aí como que deve ser feito, né, isso mexe no protocolo do boi China ou não? Tipo assim, não vai ter tanta diferença? No protocolo do boi China não tem, eles são interligados, né? As duas coisas, tanto a política nacional de uso racional dos antimicrobianos é uma coisa, o protocolo boi China é outra, é o protocolo estabelecido pela China que tem requisitos sanitários e de rastreabilidade para atender exclusivamente o mercado da China. Então é um acordo entre Brasil e China que habilita alguns frigoríficos brasileiros a exportar para eles. Embora eles tenham o mesmo objetivo, que é fornecer um alimento seguro ao mercado consumidor, são coisas diferentes, eles não têm ligação direta, então não teria um impacto imediato na venda à China. A gente sabe que existem diferentes formas de trabalhar na pecuária brasileira, né? E assim, a gente vê que tem muito cuidado, sim, né? E até mesmo, por exemplo, citando o exemplo do pessoal da avicultura, a exigência, ninguém pode nem visitar, né, um criatório, né, sem passar por inspeções, utilizar roupas especiais, enfim, tem toda essa delicadeza, né, digamos assim, até para entrar lá nos viveiros. Você acredita que vai chegar mais ou menos neste nível, né, a exigência aí para poder cuidar do boi, apesar que o boi é mais rústico, a gente tem boi a pasto, né, então talvez sejam normas que não consigam ser adaptadas, né? Você acredita que seria como esse caminho aí para poder comprovar para a União Europeia, ou seja lá quem for, as exigências, né, e todo esse cuidado de manejo sanitário? É a tendência da biosseguridade. Então, com a ausência dos antimicrobianos como promotor, a gente tem que cuidar mais da entrada de infecções. Então, eles têm toda esse protocolo de segurança exatamente para evitar a entrada. E a avicultura é muito dependente também dos antimicrobianos. Então, é preciso, junto com as outras, melhorar essa seguridade, essa biosseguridade. Então, é uma tendência que mesmo que o nosso bovino esteja a pasto, o espaço seja muito maior, o animal é mais resistente, é maior, né? Mas é tendência que essa biossegurança seja fortalecida e, com isso, a bovinocultura se adeque às exigências de segurança para a entrada de pessoas, de veículo, de alimentação, de bem-estar, toda essa parte. E assim, professora, aproveitando de novo, né, qual que seria a orientação para o produtor já ir pensando, né, nessas adequações aí? Será que existe um caminho? Quem que ele pode procurar? O que ele pode começar a fazer dentro da propriedade dele? Ou isso está longe de acontecer? A gente está vendo que não, né? Se a ideia é cada vez mais vender para outros mercados, cada um vai pôr aí o seu tipo de exigência, né? E é uma tendência, como você já disse. A gente não consegue prever o futuro com toda certeza, isso vai acontecer e a gente tem que desesperar agora. Mas é uma tendência mundial. Muitos países já restringiram por completo a utilização. É exigência da União Europeia, não é o nosso maior mercado exportador, mas é um mercado importante.
como é tendência mundial, como é exigência do mercado consumidor, a gente tem que começar a pensar em substitutos. E existem substitutos, não universal, um substituto que eu tire um, coloco outro e vai servir para todo mundo. Mas existem alternativas já pesquisadas, com pesquisas comprovadas, que uma junção de práticas podem ter a mesma eficiência dos antimicrobianos. Então, a gente tem probióticos, prebióticos, ácidos orgânicos, enzimas, que adicionadas na dieta em conjunto e em conjunto com uma prática de manejo que leva a biosseguridade, nutrição e bem-estar animal. Então, toda essa prática junto pode deixar os índices produtivos tão bons quanto os antimicrobianos. Então, a assistência técnica adequada, porque não tem fórmula mágica, então o que serve numa propriedade pode servir para outra com adequações. Por isso é que não tem uma receita de bolo que vai servir para o Brasil todo. E tem a heterogeneidade da nossa produção. Então, precisa de um assistente técnico que vá adequar tudo isso àquela realidade. Mas saídas para continuar tendo uma boa produção existem. O que a gente tem é que pensar também não é em ser a favor, ser contra, mas em ter uma produção que seja sustentável e competitiva no mercado e no mercado internacional. Quem trabalha mais com gado a pasto também vai ter que se adaptar ou isso é para qualquer tipo de modelo de pecuária? Para qualquer tipo vai ter adequação. Os animais a pasto, eles têm uma densidade menor animal, então eu tenho menos animais, mais espaço. Essa distância entre os animais já dá uma segurança sanitária um pouquinho maior. A pasto, a dieta é baseada na qualidade da forrageira, mas os aditivos podem ter, os suplementos a pasto podem ter os antimicrobianos e ajuda sim no ganho de peso, mas a dependência é menor, então eles conseguem se adequar de maneira mais fácil, digamos assim. Os animais confinados têm essa proximidade, têm maior quantidade de animais, a dependência da dieta de alta energia, tudo fornecido no coxo, existe maior uso dos antimicrobianos, então eles têm uma dependência maior, mas existem alternativas viáveis para os dois sistemas, para a gente conseguir manter a produtividade brasileira tão boa com ou sem o uso. Milena, aproveitando que você também é zootecnista, né? Eu queria saber a sua opinião, se essa exigência da União Europeia é sobre segurança alimentar de verdade ou é mais uma barreira comercial que estão exigindo para diminuir aí as compras ou evitar as compras, né? Porque a gente sabe que tem um jogo político lá do outro lado. As duas coisas. Por quê? A gente tem as pesquisas que mostra que o uso prolongado de antimicrobianos geram resistência bacteriana e geram essa resistência a longuíssimo prazo. Então, algumas opiniões que não, isso não tem nada a ver, é porque a longo prazo não é a semana que vem que a gente vai ver um antimicrobiano dando esse efeito. Mas a longuíssimo prazo, 50, 100, 200 anos, existe essa possibilidade. Então, há uma certeza científica, mas há uma evidência científica grande. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde Animal, FAO, todos eles concordam que existe sim um risco de resistência bacteriana com esse uso. Então, a gente não pode dizer que não tem relação de fato com a sanidade. Tem. Por outro lado, a gente sabe que uma barreira sanitária imposta, sim, ela gera também uma restrição não tarifária e que vai fazer os países exportadores se adequarem. Então, eu diria que não é nenhuma coisa sozinha e nem outra coisa sozinha. Os jogos políticos e comerciais existem, mas existe também a preocupação sanitária real
de que é um risco e que há substitutos. Então, é possível. Como eu disse, não é um substituto milagroso, tira um, põe outro, está tudo resolvido. Mas é uma possibilidade de melhorar a segurança do alimento oferecido ao consumidor. Para a gente encerrar, que orientação você pode deixar para a nossa audiência, né, que começou a se preocupar agora com essa situação, né, como você já deu várias dicas aí, né, mas qual o posicionamento do pecuarista brasileiro que ele deve tomar a partir de agora? Se preocupar com os 3 grandes pilares: biosseguridade, nutrição e bem-estar animal. Então, uma boa orientação nesses 3 pilares podem manter os seus índices produtivos, independente da sua dieta ter ou não ter antimicrobianos como promotor de crescimento. Tá certo. Milena, eu quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no Bom Dia, viu? Venha mais vezes. Eu que agradeço. Conversei com Milena Wolff, que é professora da UCDB aqui de Campo Grande, zootecnista e mestre em tecnologia de carnes e tem também doutorado em produção animal. Agora, informações dos nossos parceiros comerciais. O assunto é tecnologia em nutrição animal. A Tecnoblock traz como opção suplementos sólidos com forma de bloco e tecnologia italiana. Confira. Olá pessoal, hoje nós estamos em Ribas do Rio Pardo, aqui na Fazenda Nascente, uma propriedade que trabalha com cria, recria e engorda para mostrar para você as vantagens e os resultados da utilização da tecnologia da Tecnoblock. A Fazenda Nascente possui 500 hectares onde são criados animais Nelore de cruzamento de todas as idades. A propriedade utiliza o bloco nutricional da Tecnoblock há 2 anos. O resultado agradou tanto que pode ser comprovado na saúde do rebanho e na satisfação de quem tem que fazer o negócio ser produtivo. O resultado é 100%, né? Não tenho o que falar do Tecnoblock, não. Eu senti a diferença no manejo de pasto, no manejo do gado. O gado mudou, né? Mudou a pelagem do gado, né? Mudou a score do gado, né? Ficou um gado diferente, né? Não dá muita mosca, não tem carrapato. Acho que é um produto muito bom. Aprovado? Aprovado. Hoje aqui nessa propriedade a gente está utilizando 3 tipos de produto, né? Produto para vaca de cria, inclusive esse lote de vaca aqui é um lote de vaca PO. Como os senhores estão vendo aí, a gente está com um score muito bom dessas vacas aqui, principalmente nessa época do ano, na época de seca. Então a gente está com um score muito bom dessas vacas. E o consumo do suplemento aqui, por estar numa época bastante restrita de qualidade de pasto, a gente está com um consumo bem baixo do suplemento. Como é um gado PO, né, então ele tem uma resposta muito boa na questão de ganho de peso. Então hoje a gente está com resultado aqui nessa propriedade, desmama de macho próximo de 300 kg e a desmama de fêmea 280 kg de média. A Tecnoblock tem uma nutrição específica para cada categoria de animal, fornecendo nutrientes essenciais, evitando carências minerais e ofertando proteína e energia que aumentam os parâmetros produtivos, como ganho de peso, índice de fertilidade e produção de carne e leite, com uma formulação específica para corrigir as deficiências nutricionais do pasto. Várias são as vantagens da utilização da nutrição em bloco da Tecnoblock. Redução de manejo, redução de desperdício, entre outros fatores. Mas é quando o animal passa por aqui que os números comprovam a eficiência dessa tecnologia. Adriana, nós estamos assistindo aí o embarque desses animais que estão indo para o frigorífico agora e os números comprovam isso que eu estou falando, né? Resultados extremamente expressivos nessa propriedade. Então, Adriana, hoje a gente acabou de comprovar aí um resultado bastante satisfatório. Essa fazenda aqui no município de Ribas do Rio Pardo. Então, animais mais velhos aí tinha 30 meses, né? Com peso aí de 537 quilos de média. Então, esses animais aí vão chegar perto de 19 arrobas no frigorífico aí de peso, entendeu? Então, um resultado bastante surpreendente. 30 meses, animais pesando aí 535 quilos. Acesse os canais de comunicação e tenha a tecnologia da Tecnoblock, fazendo diferença também no resultado da sua pecuária. Participe do Bom Dia Produtor e envie suas dúvidas e sugestões para o nosso WhatsApp, que é o 6799-264-7810. No próximo bloco, a Poliana Vera traz a previsão do tempo para todo o Brasil. A gente já volta.
O agronegócio brasileiro vive um paradoxo. Enquanto o setor segue sustentando parte importante da economia nacional, milhares de produtores rurais enfrentam uma realidade cada vez mais desafiadora. Endividamento crescente, dificuldade de acesso ao crédito e prejuízos causados por eventos climáticos extremos. E muitas vezes sem a proteção de um seguro rural eficiente. Mesmo com a oficialização da medida provisória 1376/2026, assinada pela Presidência da República na semana passada, muitos produtores ainda não conseguem acessar os recursos do Plano Safra. O principal entrave está na falta de regulamentação das novas regras que impede tanto a contratação das linhas de financiamento quanto a renegociação das dívidas já existentes. Vamos falar mais sobre este assunto agora ao vivo com Lando Botosso, advogado especialista em direito do agronegócio. Bom dia, Lando, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Bom dia, Valéria. Sempre é um prazer estar contigo. Obrigada. O produtor inadimplente virou um cliente invisível para o sistema financeiro. Existe algum caminho jurídico para que ele volte a acessar o crédito sem esperar novas medidas do governo? Você foi perfeita no resumo. Ali você fez todo, vamos dizer assim, todo o esboço do que é o real cenário. Primeiro, para ter o acesso ao Plano Safra, você tem que estar adimplente. A FPA, né, a Frente Parlamentar Agropecuária, fez um levantamento de curto prazo, em 250 bilhões, e a Tereza Cristina levantou que é vamos dizer assim, o valor alarmante. O agronegócio tem uma dívida de estresse, né, um endividamento global de quase 800 bilhões. Na negociação da própria MP, né, 1376, foi pedido o levantamento mínimo de 180, o governo estava fazendo uma contraprestação ali, uma contraproposta de 80, fechou em 100 bilhões. Não bastasse o valor aquém do que é o necessário, não tem normas ainda que foram regulamentadas, ou seja, cria-se a MP sem a possibilidade do acesso ao dinheiro. Qual que é o mais entrave disso? Aí até a sua conclusão, o seu início da reportagem. O grande problema do nosso endividamento, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles, é a falta de seguro. Não temos políticas sobre o seguro rural. No Brasil hoje, nós estamos falando de área aí de 1, 2, 3%. No maior, vamos dizer, no maior custeador do agronegócio mundial, nós temos a menor área protegida. Isso sim é o grande gargalo. Se a gente tivesse a área aí 80%, 85% segurada, hoje não teria esse endividamento nessa magnitude. Então a MP é muito bem-vinda, mas no final da história, ela é uma dipirona para um paciente na UTI. Então, infelizmente, ela não vai atender, porque os números falam, né? Nós temos um levantamento de 800 bilhões de endividamento. Necessita hoje, de imediato, né, a curto prazo, 180. Está liberando 100, sem regulamento. Quem está endividado não tem acesso ao Plano Safra, o produtor ainda está no limbo, né? Como esperando uma normativa para ter acesso à renegociação, para depois ter acesso ao Plano Safra. Então, o grande gargalo hoje da MP é a falta de acesso, né? Tem a possibilidade, tem o dinheiro, vamos dizer assim, alocado, mas o produtor ainda não tem acesso à linha de crédito. E existe alguma previsão para que isso aconteça? Eles estão fazendo alguma coisa? Ou talvez através de algum recurso jurídico, né, o produtor ele poderia acessar essa linha de crédito, né? A gente está vendo aí, Lando, você com certeza está acompanhando os eventos climáticos extremos, né, que estão acontecendo em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul a gente já está vendo as fortes chuvas voltando de novo, né? Será que talvez até mesmo esses eventos não poderiam ser utilizados de base, né, para solicitar um socorro, né, ajustar aí uma demanda para o acesso do crédito? Por hora, o produtor tem que esperar. Teve uma notícia que provavelmente na próxima semana já vai estar regulamentada a questão da MP. Primeiro ponto, a gente tem que entender as escalas como vai ser. Primeiro vai ter que ter acesso à MP, porque o Plano Safra, quem estava endividado ou negativado, não teria acesso. Então, a MP é o primeiro passo do governo e é o primeiro passo da questão do Banco Central. Tendo a regulamentação dentro das instituições financeiras, que essa MP é muito mais voltada para o Banco do Brasil do que das outras instituições, essa é a grande realidade. O próprio secretário noticia isso quando fala sobre a MP. Então, vai ter a primeira renegociação, vamos dizer assim, o credor ficar adimplente, né, o produtor está adimplente, para ele ter acesso ao Plano Safra.
Então, juridicamente falando, o que ele poderia fazer, né, o que ele poderia ter um ato não referente à MP, o acesso ao crédito, mas sim o alongamento. Está consagrado no Manual do Crédito Rural e ele, assim, no meu ver, tá, eu não estou fazendo uma defesa jurídica ou questão econômica, ele é muito mais vantajoso do que a própria MP. Por que eu digo isso? A MP, mesmo que ela tenha a possibilidade ainda, ela foge da capacidade de pagamento do produtor. Hoje o dinheiro, o produtor tem muito que entender isso. Da porteira para fora, né, commodities, o sistema financeiro, o juro, né, a Selic elevado, que afeta toda a cadeia produtiva, não interfere, não está nas mãos do produtor, mas da porteira para dentro, sim. Então é mais importante o produtor entender o que realmente é a necessidade dele. O dinheiro por só dinheiro, mesmo que esteja uma taxa de juros ainda menor no mercado, aí, a MP vai ter vários escalonamentos, né? Às vezes 6%, 10%, 11%, cada prazo um específico, mas se não tiver na capacidade de pagamento, não adianta o dinheiro novo. Na verdade, o produtor está mais se endividando do que resolvendo. O que me entristece, aí eu falo uma questão pessoal, é que o governo ainda não entendeu que essa crise é sistêmica, não é de uma classe, não é do produtor. Está afetando revendas, vai afetar o sistema financeiro. Então, hoje nós teríamos que falar, na verdade, não sobre renegociação, que é o mais do mesmo. Nós teríamos que estar falando, sim, sobre securitização, um alongamento de 15, 20 anos, um juro condizente com a realidade. Aí sim eu acho que poderia ter o cenário. E, infelizmente, né, já estamos na perspectiva de um super El Niño, os enfrentamentos já estão sendo noticiados. Então, o alongamento, né, o que eu falei posteriormente, né, que pode ser uma questão judicial, faz um laudo técnico da frustração e uma capacidade de pagamento. Aí sim pode ser, se o banco tiver a negativa, porque ali, diferente da renegociação, no alongamento você vai pontuar, né, você vai pleitear junto à instituição financeira a sua possibilidade de pagamento, e não como o banco quer receber. Tem muitas operações, vamos trabalhar com a realidade, tem muitas produções que não vão pagar em 6, 8 anos, vai precisar de 15, 20 anos, e nenhum banco está oferecendo isso. Então, o alongamento possibilita o produtor esse pagamento do endividamento financeiro de acordo com a sua capacidade de pagamento. Então, seria esse um caminho, né, jurídico, mas em referente à MP 13.376 é aguardar realmente os regulamentos, ter a adimplência, né, das operações e depois ter acesso ao plano safra. Uma curiosidade, Lando, né? E se essas alternativas demorarem a surgir, demorarem a ser regulamentadas, né, para acontecer, né, responde aí por prejuízos de produtores, né, que perde o momento ideal de plantio, investimento, recuperação. Quem é que vai responder por isso? Temos uma resposta? Esse é o real cenário, né? É um governo totalmente com descaso. Essa lei, essa repactuação, essa negociação já tinha que estar sendo já ventilado, já tinha que estar regulamentado. Isso aí, no final do primeiro semestre, em junho já tinha que estar finalizado. Está fugindo da janela. Parece que é uma MP que não conhece o que é o agronegócio, não sabe o que é uma janela de plantio. Então, tem um prazo ainda para o produtor ter acesso, se ainda não bastasse. Esse prazo está correndo, praticamente 120 dias. Criou-se a MP sem a regulamentação do acesso, né? Cria-se a lei sem a possibilidade de implementação. Brasil sendo Brasil, infelizmente. É um desgoverno, não um governo. Mas o grande gargalo aí é porque ele ainda vai fazer a repactuação para depois ter acesso ao plano safra. Então, o produtor vai estar muito travado. Então, o importante é ele ver outros mecanismos, ver revenda, ver barter, fazer uma CPE com outra instituição, vincular, às vezes, dentro do comércio, diminuir, às vezes, a produção. Eu falo muito sobre isso. É muito mais uma questão pessoal, mas eu falo muito sobre isso. A questão não é só produzir, mas produzir com efetividade. No final da história, é o que sobra da produção, não a quantidade da produção, né? Não à toa que nós estamos tendo recorde de safra, isso é normal, nós temos uma agricultura 4.0, a resiliência do produtor, então tem uma revolução gradativa, é normal isso de qualquer cadeia produtiva, principalmente o agronegócio, que é 30% do PIB, mas não é a produção que vai sobrar no final da conta, e sim o que sobra mesmo, o que você gasta para fazer os insumos e depois da sua venda final. Então, o importante, às vezes, não é a produção recorde, e sim o que sobra da produção. É muito melhor uma produção mais enxuta, com uma sobra maior, do que uma produção elevada com a sobra menor, porque, às vezes, qualquer evento ali, né, o prejuízo é infinitamente superior. Então, infelizmente, o produtor está à mercê do governo, está à mercê dessa normativa do Banco Central, mas aí eu acredito que ele pode ter outros meios, ele já tem que trabalhar, né, ter vários, plano A, B, C e D, o produtor tem muita ciência sobre isso, mas se essas questões, tanto da MP quanto do plano safra, não atender, ele tem a possibilidade do alongamento, isso ainda não está descartado,
Mas é primeiro ver passo a passo, né? Tentar fazer MP, renegociação, se o plano safra entrar dentro, ajustar o fluxo de caixa, está condizente com a produção dele, aí ele pode prosseguir, se ele não conseguir prosseguir, ele já pensar em fazer um alongamento. O produtor tem que ter essa evolução da gestão, né? Já estamos falando de uma reforma tributária, necessidade da pessoa jurídica do produtor, então ele tem que ter essa evolução. Hoje não basta só plantar, tem que ter uma gestão muito eficaz, porque a margem hoje é muito restrita e qualquer evento, o prejuízo ele é muito elevado. Bom que você está bem ciente, né, da situação real do produtor, aproveitando a sua participação. Dica rápida, que orientação você pode deixar para a nossa audiência que está precisando de acesso ao crédito para ontem? O que você pode deixar? O primeiro passo, tá? Eu vou falar de uma questão pessoal mesmo. Tem uma assessoria, aí eu não estou vendendo jurídico, né? Não, uma assessoria contábil, uma assessoria financeira, um projetista condizente, saiba da sua produção. Primeiro passo, não adianta você limpar o quintal, limpar a casa e deixar o quintal sujo. Tem que limpar de fora para dentro, de dentro para fora, então você vai ter que fazer. O que gasta mais é o que gasta menos, então você tem que fazer o quê? Ciência da sua gestão, do seu negócio. O seu negócio está se pagando? O que está precisando? Novas normas de calcário, às vezes, um insumo diferente, diminuir, às vezes, a questão do adubo. Essa gestão tem que ser precisa, na ponta do lápis. Isso tanto na agricultura como na pecuária. Primeiro passo. Segundo passo, depois que você tiver um número exato, trabalhar já antecipar já junto aos gerentes, ver a vinculação da MP, quem precisar, né, fazer a repactuação. É um juro importante, mas é igual eu estou falando, se a produção não se pagar, não adianta, o juro por juro, o dinheiro por dinheiro não é o que vai tirar você do problema, o produtor não é assim que ele vai resolver. A gente foi vivendo anos, né, décadas e décadas, sempre o dinheiro fomentando o dinheiro, mas hoje, com o juro muito que elevou, principalmente da taxa Selic, né, para uma questão de ajuste fiscal, né, o governo aumenta muito a taxa Selic para, em vez de fazer o ajuste fiscal para manter a inflação, quem paga a conta é o próprio produtor e a cadeia produtiva de uma forma geral, mas juros de 15%, 20%, 25%, que hoje é uma realidade do cenário do agronegócio, ele é impagável. Então o produtor tem que entender que ele entrar na MP, ele conseguir fazer um ajuste de conta, ele já procura o banco e posteriormente ele ter a noção melhor da produção, ou diminuir ou aumentar, ver o juro consciente. Então é bom ele ter uma assessoria, evolução contábil, evolução assessoria jurídica. É importante o produtor ter a ciência, né, até a produção na palma da mão, literalmente. Hoje não basta produzir. Reitero essa informação porque ela é muito importante. O agronegócio hoje é muito mais além que só plantar. Não basta essa tecnologia, nós também temos que ter a revolução, né, a evolução do próprio produtor na questão de gestão do próprio negócio. Então ele ter a noção do que ele precisa de dinheiro de fato, como vai ser o formato dele de pagamento, fazer renegociação e depois vir um plano safra. E se precisar posteriormente fazer um alongamento, é um direito ainda consagrado no Manual do Crédito Rural, e tentar fazer a melhor negociação. O produtor não pode ficar sozinho nesse momento, porque às vezes a negociação com instituição financeira é muito difícil, vincula-se, né, a venda casada, título de capitalização, consórcio, infelizmente isso ainda é um fato comum de qualquer operação financeira. O produtor não tem o direito e não tem a obrigatoriedade de fazer a compra disso para ter acesso ao crédito. O plano safra é um plano de governo e não crédito, não é do banco, é do sistema nacional, né, do Brasil. Não é um fomento para uma principal atividade nossa, então não é o banco que comanda o crédito. Infelizmente parece que tem essa inversão de valores, mas é ao contrário. O banco, na verdade, ele é só um gestor, não é um dinheiro ali, mesmo se for um dinheiro subsidiado ali, mas ele é um gestor. Então é importante o produtor ter essa assessoria, ter essa ciência do que de fato ele precisa de dinheiro, o custo do dinheiro, qual que a produção vai sobrar, para aí sim, ele ir fazendo progressivamente e amanhã, se possível, ele está produzindo sem dinheiro de terceiro, sem dinheiro de financeiro. Que hoje, no final da história, o produtor hoje, né, sadio, com boa capacidade, é aquele que está trabalhando com dinheiro próprio. E o produtor hoje que está extremamente endividado é o que está trabalhando com dinheiro de terceiro, né, o dinheiro do mercado financeiro, que hoje, infelizmente, a produção não se paga. Nando, muito obrigada, viu, pela sua participação. Espero que venha mais vezes. Bom dia para você. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E olha só, hoje à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o canal do Boi transmite o 15º leilão virtual de touros Nelore R-San, com oferta de 65 touros Nelore PO avaliados com realização da Central Leilões. De Araçatuba, São Paulo, a Viviane Santos e o Luiz Jacinto trazem todas as informações desta grande oportunidade. Olá, Viviane.
Olá a todos que nos acompanham pelo canal do Boi. Vamos falar então do 15º leilão virtual de touros Nelore R-San, marcado então para esta quinta-feira a partir das 19 horas, horário de Brasília, com transmissão aqui pelo canal do Boi. Uma oferta muito especial de 65 touros Nelore PO muito bem avaliados. Lá no nosso site centralleilões.com.br você consegue baixar o catálogo, lá tem informações e tem vídeos de todos os lotes para você conferir essa qualidade. É claro que a gente vai mostrar um pouquinho aqui hoje. Eu estou com o Luiz Jacinto da nossa equipe comercial. Luiz, uma oferta especial, né? Uma oferta super especial, Viviane. Quero mandar um abraço para todos que nos assistem. São touros melhoradores, touros harmoniosos, bem estruturados, muito bem avaliados. Mandar um abraço para o Rogério Santana. Animais localizados em Água Boa e frete facilitado, oportunidade de levar o seu touro para sua casa. Animais muito bem avaliados, produtivos, equilibrados, acima da média. Viviane. Muito bem, vamos começar chamando o lote 7 aí na tela, canal. Pode colocar aí pra gente. E só reforçar, Luiz, o telefone de contato. Se alguém quiser entrar em contato com a nossa equipe comercial, já pode ligar. 18 3622 4999 ou então 18 99637 2999. Pode falar também via WhatsApp, se preferir, nesse último telefone. Se você ainda não tem o cadastro com a Central Leilões, providencie o seu cadastro, já fique preparado para esse leilão que está imperdível. Viviane, começamos com o lote 7 e já começamos com um touro forte, imponente, mostrando uma harmonia de conjunto muito grande e um touro nascido em setembro de 2023 com 820 quilos e 43 centímetros de circunferência escrotal. A linhagem dele é o Zorreiro Sino, né, em Ren USP. Então, a gente sabe que Ren USP faz grandes fêmeas muito precoces, muito férteis. E aí, temos um touro top 2%, um touro muito eficiente, muito bem desenvolvido, com linhagem consistente, aprumos corretos, um volume de carcaça. E a gente fala muito, a gente vai falar muito desses touros que são muito bem avaliados. E quando o animal é muito bem avaliado, tem esse comprimento de carcaça, comprimento de peças nobres, que é importantíssimo na pecuária lucrativa e eficiente que a gente precisa. Tá aí, lote 7 na tela, um destaque do nosso remate. Muito bem, vou colocar agora o lote 9 na tela, canal. Lote 9 na tela, mais um touro que chama atenção também pela sua avaliação, porque ele é um top 01 na NCP com MGTE de 35,12. Um touro nascido em setembro de 2023, com quase 800 quilos e 39 de circunferência escrotal. Ele é Ren Horus direto, e a gente sabe que a linhagem Ren Horus é uma linhagem de muita habilidade materna, de fêmeas leiteiras. A mãe dele não foge disso. Em Ren USP, como a gente disse também, é uma mãe muito produtiva e equilibrada. Ele é destaque para, como eu falei, habilidade materna com quase 8 quilos de leite. Então, um touro muito adaptado, produtivo e também destaque para esteabilidade. Está aí, lote 9, touro produtivo, equilibrado, harmonia de conjunto. Touro para fazer os bezerros lucrativos da nossa pecuária, que precisa tanto dessa mercadoria que a gente está colocando na tela, Viviane. Perfeito, vou colocar agora mais um destaque, o lote 16 na tela, canal. Lote 16 na tela também, outro touro top 01 na NCP. Ele tem 35,37 de MGTE. Então, um touro, a gente fala topado de índices, né? Um touro, esse é mais novo, nascido em outubro de 2023, 760 quilos e 43 centímetros de circunferência escrotal. E a gente sempre lembra ao nosso cliente, ao nosso amigo boiadeiro, que perímetro escrotal é correlacionado positivamente com fertilidade e precocidade. E esse touro tem 43 de circunferência escrotal. Ele é destacado para habilidade materna com mais de 6 kg de leite, com um peso, uma DEP de peso sobre ano de mais de 35 quilos e também perímetro escrotal, como a gente disse, top 0,5%. Sua linhagem é embate da Agronova, consistência genética em avesso da Bela. Então aí, uma linhagem produtiva, equilibrada, de muita fertilidade. A gente sabe que Bela Alvorada, Agronova, é muita fertilidade, um touro melhorador, eficiente, comprido, com profundidade de costela, consistência genética e aí muita harmonia de conjunto. Lote 16 está aí para vocês.
Quer ver mais consistência genética aí na tela? Pode colocar o lote 17, Fabinho. Ô, Viviane, 17, como você disse, consistência genética é um dos cruzamentos, acasalamentos que a gente vê mais aí, que deu muito certo, que é Estoril Matinha em Ren Armador. Então aí é a consistência genética num touro muito bonito, com a capacidade cardiorrespiratória grande, bastante comprimento de costela e espaçamento de costela, que é importante para o coração bater, bombear sangue para os músculos, e músculos é carne. A gente precisa de muito músculo para produzir isso em carne. Touro de volume de carcaça interessante, produtivo, um touro de outubro de 2023 com 780 quilos e 42 centímetros de circunferência escrotal. Um touro top 2% na NCP, DECA 1 na BCZ, seu MGTE 30.11. Também um touro destacado para habilidade materna, para acabamento, sua depth de acabamento e steability. Tá aí, um touro Estoril da Matinha Armador, também que vai fazer fêmeas e bezerros extremamente produtivos, eficientes, com essa harmonia de conjunto que a gente está vendo na tela. Perfeito! Eu vou colocar na tela agora o lote 20. Vamos ver então o lote 20 também, outro touros top 0,1%, e esse é branco baio, do jeito que o Nordeste gosta. E ó, nossos clientes que estão assistindo aí, frete facilitado, forma de pagamento facilitado, uma tourama que está lá no Vale do Araguaia, está lá em Água Boa. Então, se eles estão ali no centro-oeste do Brasil, então ali vai escoar para todas as regiões do Brasil, uma oportunidade de ouro, né? Touro de novembro de 2023, esse é mais novo ainda, 140 quilos e 44 centímetros de circunferência total. Um touro top 0,1% que vem na sua linhagem alta, embate da Agronova, e na sua linhagem materna, avesso da Bela aí, mais um acasalamento que dá muito certo, embate em avesso. Então, ele é destacado para habilidade materna, tendo mais de 6 quilos de leite, DEP de peso na desmama, 210 dias, também top 1, DEP de peso ao sobreano, top 1, DEP de perímetro escrotal, top 0,5%, e steability, um top 3%, mais um touro muito topado de avaliação, branco, do jeito que o produtor gosta de fazer bezerro branco, e tem seus bezerros brancos mais valorizados na sua região. E aí, muito bem de aparelho reprodutivo, comprimento de carcaça, como eu disse, muito comprido, arqueado, grosso, forte, imponente. Esse é o lote 20, Viviane. Muito bem, vou colocar agora o lote 24 na tela, Fabinho. Mais um embate da Agronova em avesso da Bela, branco também, e esse é batoquinho, hein? Esse chifre é menor, o jeito que alguns pecuaristas aí do Centro-Oeste gostam. Então, um touro top 0,1%, mais um, como eu disse, RSAM faz acasalamentos extremamente dirigidos, selecionados, e aí fazem busca desse top 0,1% aí. Um touro, embate em avesso, um touro de dezembro, esse é mais novo, dezembro de 2023, 730 quilos e 40 centímetros de perímetro escrotal. Ele também é top 1% para habilidade materna com mais de 6 quilos de leite, top 1% para peso ao desmame, peso ao sobreano, top 0,5% para perímetro escrotal e também top 3% para steability. Um touro muito equilibrado na sua régua de DEP e também muito equilibrado aos olhos que a gente vê. Uma morfologia que agrada muito, um padrão racial que agrada muito, exuberante, forte, imponente, mostrando uma docilidade muito grande, um temperamento dócil, profundidade de costela, um direcionamento de vergalho, um aparelho reprodutivo muito bom e volume de carcaça que precisa. Um touro muito destacado do nosso remate é o lote 24. E aí vamos chamar o lote 26, que é o nosso último lote dessa apresentação dos touros RSAM, que é um touro mais pigmentado. Tem um touro branco, o pessoal aí do Nordeste, do Norte que gosta, aí tem um touro mais pigmentado que o Centro-Oeste e o Sudeste gosta também. Um touro nascido em novembro de 2023, seus quase 790 quilos e 40 centímetros de circunferência escrotal. Embate da Agronova em Ren Sabiá, Remanso Sabiá, outra linhagem genética também. A gente falou muito de consistência genética, esses touros têm muito isso. Um touro top 0,5% na NCP, DECA 1 na BCZ, com 32,28 de MGTE. E aí seus destaques na sua régua de DEP, ele é destacado
para débito de peso ao sobreano e para esteability sendo top 0,1 para esteability. Então você quer ter um touro, quer comprar um touro que vai perpetuar suas fêmeas, suas filhas dentro do projeto, sendo essas fêmeas produzindo e emprenhando todo ano. Esse é o touro indicado, um touro forte, imponente, bem estruturado, precoce, eficiente, bem desenvolvido, uma linhagem consistente, aprumos corretos, aparelho reprodutivo correto, um touro de muito equilíbrio de conjunto e harmonia de conjunto. Tá aí, lote 26, mais um destaque do nosso remate, leilão touros R-San, Viviane. Muito bem, nós mostramos aqui alguns lotes, destaques, mas lá no nosso site, centralleilões.com.br, eu volto a repetir, lá tem todos os lotes para você conferir toda essa qualidade. Então entra lá, centralleilões.com.br, é só clicar no banner R-San, Nelore R-San, que você já vai para essa página, baixa o catálogo, pode acompanhar os vídeos de todos os lotes e se preparar para esse leilão. Tem alguma dúvida? Quer falar com a nossa equipe comercial? Telefone de contato 18 3622 4999 ou então 18 99637 2999. Muito obrigada, viu, pela participação aqui. Fica esse convite especial dessa quinta-feira tão especial. Muito obrigada pela sua audiência. Voltamos ao estúdio em Campo Grande. Participe do Bom Dia Produtor, envie suas dúvidas e sugestões no 67992647810. No próximo bloco, informações da nossa agenda. A gente já volta. Sábado agora, dia 25, às 13 horas de Brasília, no Canal do Boi, a Central Leilões realiza o 58º Leilão de Touros Reserva Agropecuária Jacarezinho, etapa Bahia. Ofertas de reprodutores Nelore selecionados direto da Fazenda Nova Terra, em Cotegipe. Veja o convite. 58º Leilão Touros Reserva Agropecuária Jacarezinho, etapa Bahia. Sábado, dia 25 de julho, a partir das 13 horas, horário de Brasília, na Fazenda Nova Terra, em Cotegipe. Oferta dos melhores touros da safra 2023, além de fêmeas Nelore Shape, alta genética e oportunidade de excelentes negócios. Transmissão Canal do Boi, Leiloeira, Central Leilões. E o Bom Dia Produtor de hoje vai ficando por aqui, lembrando que o programa está disponível lá no nosso canal do YouTube. E mais notícias do agronegócio e também a nossa agenda completa de leilões no nosso portal sba1.com. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente quinta-feira e até amanhã. Tchau, tchau.